Vamos pedir a inspiração do Divino Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Ergue bem os braços e canta. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Jesus, ressuscitado glorioso, enche-nos com o Espírito Santo. Estamos celebrando a festa da ascensão. Quer dizer que Jesus, ressuscitado glorioso, voltou para o Pai, subiu aos céus, está sentado ao lado direito de Deus Pai, orando por cada um de nós. Só podemos dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você veio. A encarnação quer dizer que você, Jesus, Deus, entrou na história humana e, terminando a sua missão de morrer numa cruz e de ressuscitar, você voltou para o Pai e está intercedendo por cada um de nós. É a festa da ascensão. Podemos abrir nossas Bíblias para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. E Lucas está nos falando, em minha primeira narração ao Teófilo, contei sobre toda a sequência de ações e ensinamentos de Jesus, desde o princípio até um dia em que, depois de ter dado o Espírito Santo, suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. Como ele foi levado para o céu. É a eles que se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Versículo 4. E Jesus, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa de seu Pai. Porque o Pai prometeu o Divino Espírito Santo. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água,
Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus ressuscitado, glorioso, apareceu aos apóstolos e disse: não adianta vocês irem embora, porque o Espírito Santo vem, vocês vão ficar cheios do Espírito Santo. Mas eles não entenderam. Assim reunidos, eles o interrogavam: Jesus, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Agora Jesus vai mandar embora aqueles romanos e nós vamos reinar. Mas Jesus respondeu-lhes: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas o mais importante é que descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Vocês vão ter uma força espiritual. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Jesus estava falando para aqueles apóstolos que estavam trancados numa sala com medo dos judeus. Ele disse que a força, o poder, a plenitude do Espírito Santo viria sobre eles. E teriam a coragem de testemunhar em todos os lugares pelo mundo inteiro. Sabe que as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes? E essas foram as últimas palavras de Jesus: eu vou encher vocês com o Espírito Santo. E ele estava dizendo que ele fundaria a igreja fundada no dia de Pentecostes, quando ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Jesus estava dizendo que ele estava indo embora, mas que ele voltaria, formando uma igreja que seria o seu corpo, e que todos nós seríamos membros do corpo de Cristo. Ele que manda a cabeça, e todos nós membros do corpo de Cristo. E dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles. Foi embora. O corpo glorioso de Cristo, um corpo humano, ele que é Deus levou embora. Elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos olhos deles, enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu. Eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus, que acaba de você arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Esta foi a última aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A eles se manifestou vivo depois da Páscoa. E ele estava lá com um corpo diferente, comendo com eles. E ele disse: não adianta vocês começar a sair e trabalhar, porque vocês precisam de uma bênção. Ele diz: eu vou para o céu, eu vou preparar um lugar para vocês, vou abrir as portas do céu para cada um de nós. Vocês serão mergulhados no Espírito Santo.
Jesus disse que a plenitude do Espírito Santo viria para vocês. Começa um tempo do Divino Espírito Santo. Começa um tempo que Cristo agora está na igreja, que Ele fundou com o derramamento do Espírito Santo. E com esta força do Espírito Santo, vocês vão conseguir ter um zelo, um entusiasmo para evangelizar. Aqueles apóstolos medrosos, aqueles apóstolos trancados lá no cenáculo, eles tinham medo de também serem crucificados como ele. E ele diz: eu vou dar para vocês uma força espiritual. Descerá sobre vós o Divino Espírito Santo. E eles foram para o cenáculo, abriram-se, fizeram o convite: vem, Divino Espírito Santo, junto com Maria, junto com todos os apóstolos, 120 pessoas, e foram mergulhados e tomados e possuídos pelo Divino Espírito Santo. Quer dizer o seguinte, que Jesus voltou para o Pai, está sentado ao lado direito de Deus Pai, orando por cada um de nós. E Ele deu instruções: vocês têm que permanecer aí, senão não dá. Podemos lembrar o que Jesus falou, por exemplo, para Maria Madalena. Ele prometeu o Espírito Santo. Ele apareceu a Maria. E quando ele disse Maria, ela reconheceu a voz dele. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus estava falando da ascensão. Você lembra também daquela passagem em que Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele está agora no céu, orando por cada um de nós. E só podemos dizer obrigado, 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 meu Senhor e meu Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Ele falou também: quando eu for levantado, atrairei a mim todas as pessoas. Ele foi levantado numa cruz e todos nós somos atraídos a Ele. Mas Ele foi levantado para o céu, na assunção. E todos nós somos atraídos a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que todos vocês imaginem Jesus Cristo lá no céu. Tente imaginar o trono divino. E neste trono está Deus Pai, está Jesus Cristo. E nós temos um intercessor, Jesus Cristo, ressuscitado, sentado
ao lado direito de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Eu repito aquele versículo. João 12, 32. João 12, 32. E quando eu for levantado da terra, Jesus Cristo numa cruz, atrairei todos os homens a mim. Agora imagina Jesus sendo levado para o céu. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Jesus está no céu, mas também Ele está com todos nós. Pode abrir sua Bíblia para o Lucas 24, versículo 50. É a descrição da ascensão. João 24, versículo 50. Depois Jesus levou-os para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. E depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo, permanecendo no templo, louvando e bendizendo a Deus. Por que será que Jesus fez isto? Porque a ascensão. Porque Ele abriu para nós a porta do céu. Quer dizer que agora, na hora da nossa morte, nós vamos conseguir chegar lá. Não é? Porque Ele desceu a encarnação, porque Ele viveu entre nós, deu a orientação para cada um de nós, porque Ele morreu por nós na cruz, porque Ele ressuscitou, está conosco, Cristo glorioso está conosco, mas porque Ele foi abrir a porta para todos nós. E nós vamos refletir um pouco sobre o céu. Quem é? Por causa da morte e ressurreição de Jesus, e porque Ele está sentado ao lado de Deus Pai, orando por nós, agora nós vamos conseguir estar com Ele lá no céu. O catecismo diz que o paraíso é a vida perfeita com a Santíssima Trindade. Esta comunhão de vida e de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com a Virgem Maria, com os anjos e todos os santos e todas as pessoas que conseguiram chegar lá, é denominada o céu. O céu é o fim último, é a realização das mais
profundas aspirações de cada um de nós. É o estado de felicidade suprema e definitiva. Nós vamos viver com Cristo. Nós temos que merecer isto. Porque os eleitos estão vivendo nele. E encontram na sua identidade perfeita lá no paraíso. A vida é de fato. A vida é estar com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o reino de Deus. Deus reinando em cada um de nós. Então, ascensão quer dizer que Cristo nos abriu o céu. A vida das bem-aventuranças consiste na posse da plenitude da redenção operada por Cristo. É a glorificação celeste de Cristo e também nosso. Nós vamos conseguir um corpo celestial, se nós merecemos, se nós somos santos. Se não, nós vamos para o outro lugar. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que são perfeitamente incorporados nele. Existe aquela passagem maravilhosa de 1 Coríntios 2, versículo 9. Não conseguimos imaginar como é. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos nem ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para nós que amamos o nosso Deus. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, o Espírito Santo, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. E por causa de Jesus Cristo, ressuscitado, glorioso, porque Ele está esperando-nos lá na vida eterna, e assim nós conseguimos chegar lá. Nós, pessoas humanas, não podemos conhecer isto, mas o Espírito Santo de Deus ensina-nos as coisas de Deus. Não é? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus tem preparado para cada um de nós, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que voltou para o céu. Muitas vezes nós pensamos na vinda de Jesus, o nascimento, Natal. Mas nós temos que pensar não apenas no sofrimento de Jesus, mas da ressurreição de Jesus. Jesus glorioso. E por causa de Jesus celestial, nós também vamos conseguir chegar lá. Que maravilha! Obrigado, Jesus, muito, muito obrigado, Jesus. Nós queremos o dom da sabedoria, a graça de saber, de experimentar você, Jesus. Muitas pessoas têm experiências de sofrimento,
sofrimentos como Jesus numa cruz, estão sofrendo e chorando e com dificuldades e permanecendo no mal. Mas nós temos que experimentar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter a esperança que nós vamos estar com nosso Senhor Jesus Cristo durante toda a eternidade. Só Jesus Cristo pode abrir a porta do céu para cada um de nós. Nós podemos ser membros de Jesus Cristo, membros do corpo dele. Ele está dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, desanimados e doentes, e eu vos aliviarei. Eu fico pensando naquelas pessoas sofrendo nos hospitais que eu visitei. Fico pensando como que ungi com óleo santo. Fico pensando como aquelas pessoas receberam o perdão dos seus pecados porque confessaram. Fico pensando como aquelas pessoas receberam o próprio Senhor Jesus Cristo na Santa Comunhão, como aquelas pessoas receberam o sacramento dos enfermos. E eu pedi a cura daquelas pessoas. E no próximo dia, muitas vezes eu visitei de novo, procurando aquela pessoa, e a pessoa tinha morrido. Mas eu acredito que a morte não é o fim, é a passagem para subir junto com Jesus na vida eterna. Aquelas pessoas foram curadas, aliviadas do seu sofrimento e das dificuldades aqui da terra, e conseguiram voltar junto com Jesus, junto com o Pai. Vale a pena imaginar Jesus lá no céu. Muitas pessoas pedem nas nossas orações, mas você pode pedir diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso grande intercessor, junto com Deus Pai, se chama Jesus Cristo. Ele viveu aqui na terra, e Ele entende a situação de cada um de nós. Ele continua conosco, Ele entra dentro de nós, na Santa Comunhão. Jesus, por favor, coloca as suas mãos benditas sobre cada um de nós, e a graça acontece. Ele realmente está conosco e sempre dizendo: eu te amo. Oremos. Ó Deus Pai, Pai nosso que está no céu, que nos ama com amor infinito, Pai Santo, todos nós somos seus filhos e seus herdeiros, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Pai, para que possamos sair desta situação em que nós estamos aqui agora. Nós precisamos de tantas coisas. Ó Pai, em nome de Jesus,
vitorioso, ressuscitado, glorioso, em nome do seu Filho Jesus, pedimos e desde já agradecemos. Estamos pedindo, junto com o Espírito Santo e pela intercessão de nossa Mãe. Obrigado, obrigado, obrigado.